Aqui no nosso canal, né? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, né? Pelos mais de 10.600 seguidores que nós temos aí na nossa página no Facebook e você que acessa também nosso site aí no dia a dia, viu? Um grande abraço, obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Bom, agradecendo também aqui o abraço, obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Bom, agradecendo também aqui o apoio de motivos. Bom, pessoal, estamos de volta agora com o doutor César Gregório, advogado. Ele demora a vir, mas ele vem, ele vem. Inclusive, hoje é uma data especial para a gente, porque faz um ano da nossa parceria aqui no nosso canal e a gente fica muito feliz de poder tê-lo mais uma vez aqui no nosso estúdio para batermos um papo bem legal sobre vários assuntos. Doutor César, prazer revê-lo mais uma vez, espero que esteja tudo bem. Você que está trabalhando bastante, isso já é uma boa notícia. Tudo bom? Tudo bom, Nonato? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Vai ser uma data muito importante nossa, né? Comemorar um ano, você como sempre me cobrando, né? Claro, claro. Muito feliz em estar aqui. Vamos ver se a gente consegue dar aquela promessa de sempre, de vamos continuar toda semana, né? Pronto, estamos sempre aqui à disposição, você sabe disso. Bom, vamos lá então. Doutor César, vamos começar então com algumas dúvidas em relação a alguns assuntos aqui para você dirimir essas dúvidas e nos deixar mais informados, né? Por exemplo, o que acontece se eu for chamado para ser testemunha de um processo, que é uma coisa que geralmente a gente não gosta muito, né? E principalmente dependendo aí da gravidade ou do objeto desse processo, é muito mais complicado ainda. O que acontece? Eu posso deixar de ir, eu posso sair fora, eu posso não servir como testemunha, é uma coisa que depende de mim, eu sou obrigado a comparecer diante do juiz, enfim, dos advogados, para dar o meu relato. Como é que a gente lida com essa situação? Se a gente for chamado para fazer parte aí como testemunha de um processo. Bom, existe a diferença, né, entre você ser convidado por uma parte que está fazendo parte de um processo ou você ser notificado judicialmente. Como é que funciona o convite? Qualquer pessoa que esteja participando de um processo, seja penal, seja civil, ela pode, achando que você tem informações que vai ajudar, ela pode lhe convidar a testemunhar em favor dela, né? Nesse caso, se você recusar, sendo um pedido extrajudicial, a única coisa que pode acontecer é a pessoa ficar chateada com você. Pronto. Nesse caso aí eu posso. Nesse caso eu posso. Sendo um convite direto da pessoa informal, você pode recusar tranquilamente. Só vai deixar aquele clima ruim se você realmente tem informações que poderiam ajudar ela, né? Só que existe a diferença da notificação judicial, que é quando um juiz o convoca para você depor, e que nesse caso é sim obrigatório. Se você não comparecer, você vai estar cometendo uma penalidade, e essa notificação ela é compulsória, como se diz. Ou seja, a não ser que você tenha um motivo justificado, e esse motivo você tem que justificar antes, com antecedência, ou logo após a audiência, você tem que justificar um motivo plausível, demonstrando para o juiz por que é que você faltou àquele ato. Não havendo uma justificativa, essa audiência em que você deveria ter dado seu depoimento, ela vai ser adiada e você vai ser conduzido coercitivamente, que foi o que aconteceu até que ficou famoso no caso do ex-presidente Lula. Vai haver uma condução coercitiva de você pelos policiais da comarca, da cidade. E além de tudo isso, você vai levar, digamos, entre aspas, uma chamada do juiz e você também vai arcar com os custos da viagem, ou seja, você vai pagar a gasolina, por assim dizer, da viatura. E isso impõe uma penalidade civil, no caso, que é você pagar essa quantia. Logo, percebe-se que existe uma obrigatoriedade por parte quando você é notificado judicialmente, né? Estando lá, você estando de frente ao juiz, de frente aos advogados, de frente ao promotor de justiça, você tem uma obrigatoriedade de falar a verdade e não calar a verdade. O que é isso? Você sabendo de fatos que vão ajudar a elucidar aquele caso, aquela lide que está sendo debatida, você tem que ir falar. Existe uma obrigatoriedade para com a verdade e o juiz pede que você faça um juramento antes de começar as suas palavras. Caso você minta ou omita, você cometerá o crime de falso testemunho, que é apenado penalmente, né? E pode também ocorrer punições cíveis, como multa e etc. Só existe 3 casos em que você pode calar a verdade, que é quando você está depondo em desfavor, ou seja, contra ascendentes, avós, bisavós, pai, mãe,
descendentes, filhos, etc., e irmãos. Nesse caso, se é feita uma pergunta que vá, de certa forma, prejudicar essa pessoa, isso acontece muito nos casos penais, você pode calar a verdade, dizer que não quer comentar e se dar o direito do silêncio, né, constitucional. Fora esses casos, ou então contra cônjuge também. Seu marido, sua esposa, você também não tem a obrigação de dar informações que venham a prejudicar. Fora esses casos, você tem a obrigação de falar o que sabe. Não pode mentir, porque aí vai cair no crime de falso testemunho. Se você não souber das informações que estão sendo perguntadas para você, é só dizer que não sabe. Pronto, agora me diga uma coisa, porque geralmente pode acontecer, e é natural que aconteça em alguns casos, a pessoa que está envolvida no processo, ela não chama, mas ela pede que o advogado convide. Porque o advogado tem mais lábia, tem mais experiência, tem mais poder de convencimento. Mesmo assim, sendo advogado, não é obrigatório a pessoa comparecer, se for somente um convite. Não é. É justamente... a figura do advogado, quando chega, bem vestido de paletó, a pessoa, né, intimida, diz assim, não, mas se o advogado que veio aqui dizer, a gente tem que ir, né? Porque nesse caso você tem que ter um certo cuidado. Existem alguns casos já, no novo Código de Processo, isso já vinha sendo feito no Código de Processo Civil antigo, né, mas o novo já integralizou completamente. Existem casos em que antes, quando você colocava uma testemunha num processo, essa testemunha era notificada através de um oficial de justiça. O oficial de justiça ia na casa dessa pessoa e a notificava dizendo que ela tinha que comparecer à audiência no dia e data certa. Data e hora correta. Agora, existem muitos casos que essa obrigação foi passada para o advogado. Então tá. Então, o advogado, no próprio ato que o advogado é citado, intimado para a audiência, diz, você deverá levar as testemunhas independente de notificação e intimação. Então, se for esse o caso, se o advogado já tiver colocado seu nome na petição dele, ou na contestação, por assim dizer, se seu nome já tiver sido envolvido no processo, aí sim você é obrigado a comparecer independente de quem o chamou. A recusa, ela pode ser feita quando o seu nome ainda não entrou. O advogado, a parte interessada, ela vai chegar para você e dizer, fulano, você sabe disso ou aquilo, A, B, C ou D, que você pode me ajudar. Deixa eu pedir para o meu advogado lhe colocar no processo. Nessa hora você tem o direito e a opção de recusar. Mas, se seu nome já foi colocado por o advogado ou pela pessoa, até sem sua ciência, até sem o seu conhecimento e permissão, você tem que ir. Vale lembrar, é muito importante, que o depoimento pessoal, o depoimento judicial, ele é considerado um serviço público. Então, você tem o direito a falta justificada no trabalho sem detrimento do seu salário, ou seja, não será descontado o dia do que você terá que comparecer ao fórum para dar suas informações junto a um processo. Aquela velha história, né? Muitas vezes pode acontecer, a pessoa diz, eu não sei de nada desse caso, eu não sei, eu não vou. Mas se foi citado, se foi feito o convite pelo juiz, a convocação pelo juiz, vamos dizer assim, tem que ir mesmo que não saiba, não pode ficar dizendo, eu não sei e não vou. Tem que ir dizer para ele que você não sabe. Você tem que ir e responder as perguntas, porque numa audiência normal, você responde perguntas do juiz, do promotor e dos advogados, tanto de defesa e, no caso, se houver auxílio de da promotoria, de condenação, por assim dizer, dizendo de maneira coloquial, né? Pronto. Então você tem que dizer que não tem informações sobre aquele caso, mas você deixar de ir, você vai ser conduzido coercitivamente. Pronto, o que não é bom negócio, né? Vamos lá, conversando aqui com o Dr. César Gregório, advogado, falando sobre alguns tópicos aqui no nosso canal. O que é desacato a funcionário contra funcionário público? Quando é que isso é caracterizado? O que isso pode acarretar? O que é? O camarada está lá, é funcionário público, numa repartição pública fazendo o trabalho dele, você chega lá e desrespeita, enfim, falta com respeito, seja qual for lá a razão, aí isso pode acarretar problema para a pessoa? Porque tem muita gente hoje que acha que tem o direito de reclamar, mas tem as formas de reclamar, né? E a quem reclamar, né? Isso. O desacato, ele é justamente como você descreveu, é você se exceder junto a um funcionário público no exercício de suas funções. O desacato ele tá legislado no artigo 331 do Código Penal, que ele fala que você não pode desacatar. Desacatar é um verbo chamado núcleo de verbo aberto, que envolve, ele não direciona determinada conduta. É o que chamamos é o chamado na hermenêutica jurídica o núcleo de verbo aberto.
Ou seja, desacatar, ela pode se dar de várias formas. Você pode fazer com gestos, com palavras, com qualquer coisa que aflinja a pessoa que está trabalhando ali como funcionário público. Caso tenha violência, aí irá também incluir lesões corporais, vias de fato e etc. Isso vale para todas as esferas, municipais, todas as estadual, esferas. federal. Todas as esferas. Inclusive, quando a pessoa está se valendo, mesmo que seja, por exemplo, um particular, mas naquele momento ele esteja fazendo um trabalho equiparado a público. Vamos dizer que está tendo um evento, por exemplo, e essa pessoa está trabalhando e nomeado formalmente por a União ou pelo Estado, e ela se reveste do coisa. Eu não sei dizer essa informação se ela é completamente concreta, porque esse crime de desacato ele vem tendo várias críticas. Ultimamente os doutrinadores eles estão muito, digamos, balançados, porque alguns estão defendendo que o crime de desacato não deve existir e outros que sim. Os que dizem que o crime de desacato não deve existir, eles apelam, eles se pegam na parte da doutrina que diz que o desacato é um direito do cidadão na liberdade de expressão. Porque o agente público, o funcionário público, enquanto ele está trabalhando, ele é o Estado personificado. Ele é o Estado de forma corpórea. Então, quando eu falo com um funcionário, eu falo com o Estado. Então, essa doutrina, ela se baseia de que eu posso reclamar com o Estado. Eu tenho legitimidade de reclamar com o Estado. Já a outra doutrina, ela diz que não, porque ali, embora seja uma personificação do Estado, ali existe um ser humano e ele não é toda a corporação que ele faz parte. Ele não é todo a União, ele não é todo o Estado, ele não é todo o município. Então, por isso, ele não pode, não tem como responder coisas que façam parte ou das funções dele ou aquém, ou além da função dele, né? Então, a que está predominando hoje é a que continua crime. Então, ainda existe o crime de desacato, ele é punido com pena de detenção e multa. Então, quando você chega com ignorância, você chega levantando voz, você chega exigindo coisas que não deveriam ser exigidas, você chega tratando com desídia e qualquer forma que atinja um funcionário público, enquanto no exercício da função, que é um asteriscozinho que é bom ser colocado, é que o crime de desacato, ele funciona contra o funcionário público enquanto ele está trabalhando. Ele estando de férias ou estando fora do horário de trabalho dele, você desacatar ele de certa forma, você vai incorrer em outro crime. Pode ser difamação, pode ser calúnia, injúria, etc. Mas enquanto ele está trabalhando, será o crime de desacato. Pronto, o ideal é que haja equilíbrio, né? Você que for reclamar, reclame dentro do limite, né? Se você não concordar, que procure os canais corretos para reclamar, para fazer a sua reclamação contra, inclusive o funcionário e o trabalho que ele exerceu, a postura dele, mas que não faça, não se exceda, né? Nunca se exceda. Isso, né? isso é. Até porque tanto o município como a União, como o Estado, ele tem os canais que você pode, através da ouvidoria, através das pessoas especializadas que vão estar ali e que de fato serão as pessoas que irão conseguir fazer uma investigação, caso você ache que seus direitos estão sendo cerceados, e eles serão responsáveis por também punir o funcionário. Se você acha que aquele funcionário está agindo em desacordo com a função que ele está fazendo, né, no caso, não está prestando o serviço da forma que deveria prestar, não é você que vai conseguir puni-lo. Não é você que vai conseguir discipliná-lo. É o órgão a que ele é submetido. Então, existem as maneiras legais e formais que você não perde sua razão e que você pode reclamar, né? E também não adianta ir para a rede social. Não adianta. Essa reclamação aí é ineficaz. Ela fica por ali, raramente ela chega onde deveria chegar. É só uma coisa de momento, daqui a pouco sai da timeline mesmo, e daqui a pouco todo mundo esquece, embora tenha os comentários, enfim. Mas não é o local melhor para você também estar reclamando, não. Pode reclamar, pode fazer sua reclamação, mas vá também aos órgãos, aos locais corretos para que a sua reclamação tenha eficácia e eficiência. Né? Tem muita gente que está achando que a rede social é o órgão para reclamar tudo. A coisa que só pode, assim, de rede social só pode acontecer duas coisas. Ou essa sua reclamação não vai chegar à pessoa,
e ela não vai nem saber que você reclamou, ou então você pode até cometer um crime você mesmo, difamando, injuriando, caluniando, se for o caso, uma coisa mais séria, né? Você vai acabar cometendo um crime, um infortúnio você mesmo, e sua reclamação não vai ser atendida, não vai ser sanada. Pois é. Bom, pessoal, estamos conversando com o Dr. César Gregório, advogado, está aqui no nosso canal mais uma vez de volta, né, trazendo aí informações e tirando dúvidas sobre diversos assuntos. Agora, eu até bullying eu já sofri por causa do meu nome, Raimundo Nonato, né? Apesar de ser o nome do padroeiro de Vaz Alegre, mas o pessoal vai, ô, nome feio. Eu me acostumei, eu me habituei, não tem mais problema não, mas ainda hoje tem gente que brinca, né? O Raimundo é um nome feio, pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser onde for, mas eu acho feio. Os próprios Raimundos acham um nome feio, né? Aí eu pergunto para você, não só o Raimundo, que não tem essa sonoridade tão boa, mas a pessoa pode mudar o nome se ela não se agrada do nome? Existe uma possibilidade de fazer isso? Em que caso a pessoa pode dizer, eu vou mudar meu nome, eu não quero que me chame mais por esse nome de batismo, botar lá no registro, mas eu nunca gostei, me faz mal, enfim, existem casos que a pessoa pode mudar? É uma coisa comum ou uma coisa difícil? É difícil também, até para quem também o nome também já foi injuriado como o meu, Francisco César, né? Embora seja um nome nosso, regional, mas na adolescência e infância ele pesa um pouco, né? A questão de nome, ela é complicada, ela é mais complicada do que ela parece ser. Porque é o seguinte, o nome, ele é a principal forma de identificação de uma pessoa, ele é o que você é. O nome é inerente à pessoa, né? Assim como o CPF, assim como o RG. Então, o nome, para ser mudado, ele depende de vários aspectos para ser cumpridos e depende também de onde. Quais são as formas que você tem, as características, as prerrogativas que você tem para mudar nome? Se seu nome ele é naturalmente vexatório, por exemplo, a pessoa colocar o nome do filho de Hitler, Hitler Júnior, quando ele chegar na maioridade, ele vai poder mudar o nome dele, porque é um nome claramente vexatório. Se ele, de alguma forma, participou de investigação policial e ele está sob proteção da justiça, vai entrar no programa de testemunhas, ele também poderá mudar o nome. No caso de adoção, a pessoa é adotada por uma família, vai poder colocar o sobrenome da família dela. No caso também de casamento, ela também vai poder colocar o nome dela. No caso, se for uma pessoa que tem um apelido, uma alcunha, como é chamado, que virou o nome dela, ele pode fazer isso também. Nós temos um caso muito célebre do nosso país, né, que é o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que colocou Luiz Inácio Lula da Silva. Ele colocou esse apelido dele, até, se eu não me engano, a Xuxa também fez isso. Mudou o nome dela para Xuxa Meneghel, não sei. Mas aí foram coisas positivas, né? Eles que quiseram, né? Então, nesse caso, você pode acrescentar. Porque o nome ele é formado de prenome e sobrenome. No seu, como é isso? O prenome ele é o nome que nos define de forma direta. Ou seja, Nonato Alves. O Nonato lhe define. O sobrenome é o nome de família. O prenome, para ser mudado, ele só pode ser mudado mediante essas prerrogativas e outras que existem, são outras, é um rol taxativo, como é chamado, ou seja, é um rol que ele está descrito na lei, no Código Civil, e ele só pode ser mudado através de pedido do juiz, junto ao juiz. Você tem que procurar um advogado, você vai ter que entrar com a petição inicial e vai ter todo um processo em que você vai ter que explicar para o juiz por que é que você está querendo mudar seu nome. No caso do sobrenome, ele pode ser mudado diretamente no cartório. Se for também uma coisa de certa, entre aspas, simples. Se for através do matrimônio, já é mudado, é feita uma averbação no seu nome. Do casamento, de outros e outros casos que pode ser feito diretamente no cartório. Caso o tabelião, a autoridade competente no cartório, não se julgue capaz, não se julgue autoridade suficiente para mudar esse nome, então ela vai pedir direcionar, ela vai negar, de certa forma, o seu pedido, e você vai ter que ir para as vias judiciais para mudar o registro, né? São nesses casos que você pode mudar o nome. Não é tipo assim, eu não gosto de meu nome Francisco César, eu quero mudar para Johnson. Eu não posso simplesmente fazer isso.
não pode isso, assim, quando você... Todo mundo, um certo ponto da vida, tem raiva do nome que tem, né? Embora eu goste do meu César. Mas não é ao bel prazer que você pode mudar o nome. Pronto. Então, papai e mamãe, quando for escolher, escolha direitinho para depois Escolha a pessoa não estar bem. querendo mudar, tá? Se bem que hoje me parece que os cartórios já estão tendo mais cuidado. Me parece que quando o pessoal chega lá com os nomes assim mais estrambólicos, estranhos, eles já dão uma orientada, dizem assim, não, mas bota esse nome não, vai dar problema para a criança. Eu já vi algumas reportagens em relação a isso. Pelo menos a orientação. Eu não sei se com insistência, não, mas eu quero esse nome, se eles colocam. Mas eu já vi histórias aí que tem cartórios que acabam barrando assim esse registro com esse nome que pode gerar. Eu também já vi casos, eu nunca vi aqui no Nordeste, por assim dizer, mas eu já vi casos no Sudeste em que já o tabelião, a autoridade, ela se recusou a fazer e a família teve que entrar na justiça pedindo para registrar o nome. Assim, nomes absurdos que o adolescente, quando tiver com uns 18 anos, talvez, grande certeza que ele vá querer mudar, né? Mas o direito ao nome é um direito absoluto e tem que ter um nome. O próprio tabelião vai ter que justificar na justiça o motivo dele ter recusado também, caso a família entre. Pronto. Vamos então aqui para mais um tópico nesta tarde aqui, a gente conversando com o doutor César Gregório, advogado, falando sobre diversos pontos. Que história é essa que mudou a lei, o que foi criada uma lei em relação a menor de idade não poder mais casar, podia casar até então? Como era que essa questão era vista pela justiça e por que está com essa lei agora, essa determinação? O que está acontecendo? Saiu hoje, né, no Diário Oficial da União, é uma notícia super recente, né, que saiu hoje. Foi promulgada a Lei 13.811, agora 2019, que proíbe, em quaisquer casos, o matrimônio entre pessoas menores de 16 anos. Antes podiam, mediante dois fatores, que era na legislação espaço, ou seja, não tinha um canto certo definindo isso. Podia, no caso de gravidez, se a jovem engravidasse, poderia casar, e poderia também para fugir de condenação penal. Poderia se casar também. Com essa lei, que ela altera o artigo 1520, ela acrescenta o artigo 1520 no Código Civil e altera um artigo anterior. Ele diz que no corpo do artigo, diz que em momento algum agora pode haver um casamento, matrimônio abaixo de 16 anos. Lembrando que de 16 a 18 pode haver o casamento, mas precisa de autorização dos pais, de ambas as partes, e de 18 acima a pessoa já é maior de idade, pode casar normalmente ao seu bel prazer. Eu sei, porque às vezes a camarada com essa idade não tem noção do que é um matrimônio, né? Aí vai fazer, isso dá um problema danado depois para desmanchar, né? A justiça, né? Eu acredito que uma pessoa com menos de 16 anos, ela não tem competência, às vezes, nem para fazer atos normais da vida, já imagina casar, né? Às vezes impulsionada pela emoção, ou então pela própria... Você acha que vem corrigir uma questão que estava... Acredito eu que sim, porque o que era que ocorria antes, por exemplo, existia assim, depende do ponto de vista da pessoa, mas digamos que existia um infortúnio de uma menor de idade de engravidar, de um outro menor de idade também, e as famílias obrigarem um casamento, por exemplo, você já incluir uma jovem num âmbito de matrimônio, de obrigações e de todo um mundo diferente que ela não está preparada cultural, ainda. Né? Cultural, coisa justamente. Que antigamente, vai mexer, tem que casar. Eu acho que a lei ela vem para atualizar nosso Código Civil. Ela vem para mostrar, essa criança ela vai poder ser criada num ambiente das duas famílias, com a ajuda das duas famílias, e caso seja o destino, seja a vontade, e quando eles chegarem aos 16 anos, eles vão poder casar com a autorização dos pais, mas abaixo de 16 anos eu acho muito, muito cedo mesmo. Mas acima de tudo, a autorização dos pais tem que ter a vontade dos dois, né? Porque então, o pai e a mãe forçar, independente da idade, também não é coisa boa, né? Mas tem família que fica em cima. Isso aí é cultural. Não, minha filha vai ficar mal falada. Especialmente no nosso interior, conservador, né? Nosso interior que tem pessoas mais conservadoras, né? Pessoas que mais aos costumes antigos, que antigamente se casava muito, muito cedo, né? As meninas praticamente já com 10, 12 anos de idade, elas já estavam destinadas a essa vida, né? Inclusive eu estou lendo um livro, recomendo muito, que é sobre as cangaceiras de Lampião, as mulheres que andavam no bando de Lampião. Apesar de ser um livro horrendo, que conta de maneira
visceral como era feito esse sequestro de meninas, né? Que era o que acontecia. O bando de Lampião sequestrava meninas de 9, 10, 11 anos e obrigavam elas a casar com os cangaceiros de 40, 45 anos. E elas entravam nesse mundo sem querer. É uma realidade muito diferente da que a gente tem hoje, né? Então, embora ainda existam, especialmente nos nossos interiores, locais em que as famílias apoiam esse tipo de situação, mas acredito eu que a lei e normalmente o ordenamento jurídico se atualizar é muito importante para mostrar que a sociedade está caminhando para um futuro de mais escolhas e não obrigações. Pronto, então tá aí, né? A gente conferindo, portanto, algumas informações, né, relativas a diversos assuntos aqui no nosso canal. Dr. César Gregório Júnior sempre muito bem afiado e trazendo aí esclarecimentos sobre os tópicos levantados aqui. Dr. César, lamentavelmente hoje teve esse problema aí com os crimes lá em Suzano, né, rapaz? A gente vendo aí estava perguntando à psicóloga Tatiana Costa como é que ela enxergava isso, ela dizendo, não, eu enxergo. O mundo realmente está doente emocionalmente, mentalmente. Nós estamos entrando num âmbito assim difícil, porque realmente a sociedade tem passado por esses problemas, chega a esses extremos, né, de pessoas jovens, pelo que me parece as informações que a gente conseguiu até agora acompanhar, jovens que chegam a fazer isso, crime horrendo, enfim, quantas pessoas não estão sofrendo nesse momento lá em Suzano, e não é à toa que toma conta do noticiário mundial, inclusive. É difícil, né? Você como operador do direito, como é que você vê essas questões? A questão é o crime, mas é a juventude que está desviando. Enfim, vamos saber ainda o que aconteceu de fato para poder entender, né? Mas deixa a gente estarrecido, né? Nessas horas o operador do direito, o advogado, ele meio que sai de lado e vira emoção mesmo, né? Que eu acho que não existe justificativas para um ato desse, uma barbárie dessa, uma sociedade doente criando pessoas doentes, né? Ainda não se há muitas informações dos motivos que levaram os dois jovens, né? Até agora, preliminarmente, disse que foram dois jovens. Ainda não se há notícias do porquê eles terem feito isso, né? O que se vê muito e o que é muito perigoso é uma politização da barbárie. A direita colocando culpa na esquerda, a esquerda colocando culpa na direita, culpa de videogame, que é moda, qualquer coisa que acontece, não, são os jogos que são violentos, ou então é a culpa dos pais, etc. Sempre procura se colocar a culpa em alguma coisa e nunca se vai para o cerne da questão. Ou vai ver que é tudo misturado, um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Também, pois né? As pessoas elas preferem procurar uma fuga colocando uma culpa em algo para tirar a culpa delas mesmas, porque toda tragédia ela pode ser evitada com mais atenção, com um psicólogo, com um advogado, com um professor, com um jornalista, com qualquer pessoa. Se ela tiver um olho mais afiado, se ela se interessar mais, ela pode ver um garoto problemático, ela pode ver um problema que esteja surgindo dentro de uma escola, que muitas vezes isso acontece por motivo de bullying, o bullying dentro da escola, que embora antigamente fosse institucionalizado, fosse normal, fosse até encorajado, hoje em dia a sociedade não mais permite, mas o que se vê é uma sociedade doente, apontando o dedo para o outro, que não quer assumir a culpa, né? E como operador do direito, a coisa que eu peço a todos os ouvintes, a todo mundo que me conhece também, eu sempre converso isso, é que caso você receba imagens, já está rodando vídeo na internet e tudo, não compartilhe, delete. Converse com a pessoa que lhe enviou dizendo que isso não é certo. Porque perpetuar esse tipo de imagem só encoraja outras pessoas a fazer. Além de ser feio, além de mostrar o caráter que você não deveria ter, está agindo, você perpetua imagem de violência, de barbárie, de coisas não boas. De coisas que não levam nada a ninguém. Você não vai aprender nada vendo imagem de corpos de crianças ensanguentados jogados no chão de uma escola. Você só aprende que o ser humano é um animal que, embora se diga racional, ele é violento ao extremo. Então, como jurista, não compartilhe, não propague esse tipo de conteúdo. E sempre que você se vê diante desse tipo de conteúdo sendo compartilhado, procure também conscientizar as pessoas para que isso não aconteça e para a gente não entrar num ciclo vicioso e no Brasil não entrar nessa
problemática que os Estados Unidos, por exemplo, passa tanto, que é de crianças sob pressão, crianças mal direcionadas, uma cultura de violência, uma cultura de armas, ser perpetuada numa escola, que é o lugar que é para ser de segurança e de aprendizado, né? É verdade. E antes de ir para a rede social julgar isso ou aquilo, de tirar conclusões precipitadas, vamos esperar as investigações para ver o que realmente aconteceu, por que aconteceu, o que está por trás de todo esse fato triste, né? Isso. Que é o mais sensato. Pronto, então tá aí, pessoal, a gente conversando com o doutor César Gregório, advogado, doutor César Gregório Júnior, advogado, aqui no nosso canal, agradecer a ele aí pela presença, né, e festejar aí 1 ano de parceria, embora ele tenha faltado bastante, mas tá aí a parceria. Se for juntar as que nós tivemos mesmo, deve fazer uns 6 meses. Pois é, mas há razões óbvias para isso, ele está trabalhando bastante, ele tem se esforçado aí na área dele, e a gente compreende, e também outras questões de problema de saúde, enfim. Mas estamos sempre junto aí, conversando e puxando a orelha dele para que ele compareça aqui no nosso canal sempre, viu, doutor César? Obrigado pela parceria, agradeço. Estamos à disposição aqui. Mesmo, agradeço. Pronto, e fique à vontade para dizer aí o dia que você atende, o horário, as questões, enfim. Eu atendo de segunda a sexta no escritório. Meu escritório é na rua Juvenal Galeno, número 44, aqui no centro, em Vaza Alegre. O meu telefone é o 9995-0999. Meu e-mail é contato.cesarjunior@hotmail.com. Pronto, você me disse ontem que a quarta-feira é mais tranquila para você, né? Vamos ficar na quarta-feira? Terça e quarta-feira, que às vezes o que atrapalha é o que vem de última hora, os atropelos da vida. Mas faz parte da atividade, né? Não tem como prever também, né? Infelizmente. Pronto, então tá aí. Então, até semana que vem, vamos dizer assim. Até semana que vem. Quarta, a gente até tá semana por aqui, que vem. Tamo aqui. Abraço para você, tudo de bom, obrigado. Tchau, pessoal. A gente se vê. Até a próxima. Abraço.